E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Annelise. Eu tô aqui para falar com vocês sobre o caso clínico que a gente jogou lá no feed. Foi um caso que eu tive contato no Hospital Pronto Socorro, que eu tô passando uma temporada aqui com essa galera de medicina de emergência raiz e tá sendo bem legal. Foi uma criança que chegou criança de 2 anos, que chegou com uma história de choque elétrico há 1 hora, e ela estava com os sinais vitais todos normais. Ela tinha aquelas lesões descritas lá no caso, que era uma lesão esbranquiçada, com bordos amarelados em segundo dedo esquerdo, em região interdigital esquerda, de segundo e terceiro dedo, e uma outra lesão semelhante no segundo dedo à direita, fazendo bastante sentido pensar naquela lesão de entrada e uma lesão de saída, fazendo uma corrente pelo tronco. E ela tinha também uma história relatada pela mãe de uma parada comportamental. A mãe descrevia muito bem um quadro compatível com parada comportamental. Ela não descrevia algo compatível com síncope, tá? Desmaio, perda de consciência, tá bom? E o que a gente pensa, né, quando a gente olha essa história toda? A gente pensa que é uma lesão preocupante porque realmente passou pelo tronco, e a gente sabe que corrente elétrica que passa pelo tronco, ela tem uma maior chance de mortalidade, tem uma maior mortalidade do que aquelas lesões que passam apenas por extremidade, tá? Além disso, a criança teve uma parada comportamental que a gente encara aí como uma alteração grave. Então, assim, como que a gente faz com essas crianças? Admite, não admite, e que pede de exame? A gente tem que pensar que os choques elétricos eles são divididos em baixa voltagem e alta voltagem. Baixa voltagem é menos que 1000 volts e alta acima de 1000 volts. Essa criança foi submetida a um choque elétrico de baixa voltagem. A tomada da casa dela tinha 220 volts. Então, essa criança, se tivesse assintomática totalmente, ela iria de alta, tá? Assim como um adulto. Mas, como ela estava sintomática, né? A gente encarou esse quadro, essa história como algo sintomático, além das lesões cutâneas, a gente admitiu a criança e a gente pediu exames. Mesmo que os exames venham todos normais, todo paciente submetido a baixa voltagem que tenha uma história clínica positiva, ele precisa ser observado por 6 horas, tá bom? Mesmo que os exames estejam normais. E no caso de alta voltagem, mesmo os pacientes assintomáticos, eles vão ser admitidos para observação por 12 a 24 horas, tá bom? E se os exames estiverem alterados, aí vai ser caso a caso, dependendo do que está alterado, tá bom? Então, essa criança, ela foi submetida a um choque de baixa voltagem, ela tinha sintomas, então ela foi admitida e solicitada os exames. Quais exames? Os exames são pensando nas lesões compatíveis, né? Então, lesão cardíaca, claro que a gente vai pedir um eletro, porque a arritmia é razoavelmente frequente nesses casos, e a gente tem que pensar nas outras questões que podem ser secundárias ao choque. Tanto lesões cardíacas diretas causadas pelo choque, quanto as indiretas. Então, pensar em espasmo coronariano, pensar em lesão por rotura miocárdica, né, que é secundária a quadros mais graves por necrose de coagulação secundária à corrente elétrica, e até mesmo contusão miocárdica, pensando naqueles casos de pacientes que foram ejetados por longas distâncias, que geralmente são por alta tensão, né? Então, todas essas lesões você vai investigar com eletro, com troponina, e você também pode fazer um eco à beira-leito, que vai ser bem razoável. Pensando aí só que a troponina, ela não vai te traduzir para prognóstico, porque você pode ver aí que são situações bem diferentes, desde um espasmo coronariano mais simples, que pode não ter tanta repercussão, até uma rotura miocárdica, tá bom? Então, peça sim, mas entenda que ela não vai te traduzir tanto prognóstico, tá? Pensando ainda em outras lesões, lesão neurológica é razoavelmente frequente, então você tem que fazer um exame neurológico seriado. Lembrar que esses pacientes podem fazer insuficiência respiratória tanto por lesão diafragmática, por disfunção neuromuscular, tanto por lesão direta do sistema nervoso central. Então, esses pacientes podem fazer apneia aí e desenvolver uma insuficiência respiratória. Eles podem fazer edema agudo também, secundário a uma lesão cardíaca, tá? Além disso, os pacientes podem desenvolver uma disfunção autonômica, então você tem que ficar de olho nesses pacientes. Lesão renal também é razoavelmente frequente, você tem que pensar nesses pacientes, você tem que pedir função renal e pedir uma CPK, até para você acompanhar como que está a evolução, tá? E saber que esses pacientes podem fazer rabdomiólise secundário ao choque elétrico. Gente, esses pacientes, acima de tudo, a avaliação inicial, ela segue os mesmos protocolos de um paciente traumatizado qualquer, entende? Você tem que ver a via aérea, estabilizar a cervical, porque é muito importante, a estatística é razoavelmente frequente, um trauma raquimedular nesses pacientes, claro que aqueles que tenham um cenário compatível, né? Você tem que ver como que está a respiração, você tem que ver o estado hemodinâmico, fazer um exame neurológico, fazer exposição. Esses pacientes você tem que procurar
lesões de saída em superfícies de contato, tá? Na hora do choque, então você tem que fazer uma exposição precoce e completa para você examinar o paciente como um todo, e depois você vai ficar reavaliando, seriando lá o exame para ver se está tudo ok. Hidratação, sim, a gente vai fazer uma hidratação vigorosa. A gente não quer que esses pacientes desenvolvam uma necrose tubular aguda, que pode acontecer, e a gente também não quer que eles desenvolvam uma insuficiência renal pré-renal por perda de volume do terceiro espaço. Então a gente faz sim bastante volume, objetivando aí uma diurese de 100 ml por quilo, na criança de 1,5 a 2 ml quilo-hora, tá? E por último, gente, eu acho que é importante a gente saber que esses pacientes, eles têm um prognóstico muito bom. Então, se eles chegaram parados, se eles pararem em vista, porque esses pacientes respondem muito bem à ressuscitação cardiopulmonar, eles geralmente param em assistolia, por hipóxia ou por lesão direta da corrente, e eles podem parar também em fibrilação ventricular, porque a corrente alternada, que é a mais comum que a gente pega, ela pode gerar fibrilação ventricular direta, tá bom? Então, mesmo sendo assistolia, fibrilação ventricular, isso não tem tanta relação aqui com o prognóstico, talvez na forma como a gente pensa em outros casos. Aqui, todos esses pacientes têm um bom prognóstico em vista pesado na ressuscitação cardiopulmonar dele, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí que a gente responde. Valeu, pessoal!